Oi, Liz, tudo bem? Eu me chamo Ana Beatriz e eu voltei para fazer mais um vídeo para vocês. O tema de hoje é como eu aprendi o espanhol. Se você ainda não me segue nas redes sociais, eu vou deixar o meu Instagram aqui embaixo e vamos embora para ver esse vídeo. Então hoje eu vou contar para vocês um pouquinho da minha história do espanhol, como eu comecei a ter os primeiros contatos com a língua até hoje, que eu já fiz o meu exame de proficiência da língua. E, enfim, vou contar algumas ferramentas que eu usei para chegar até aqui. Eu sigo aprendendo, mas eu espero que ajude vocês nesse processo. Bom, basicamente, eu tive meu primeiro contato com a língua, eu era bem novinha, na escola, ensino fundamental, assim, deve ter sido na 5ª série, sei lá. Mas eu aprendi algumas palavras bem sortidas, assim, do vocabulário da língua mesmo. Mas nada que me fizesse realmente saber. Quando eu cheguei aqui na Argentina, se você ainda não me conhece, eu sou estudante de medicina aqui, tem vídeo sobre isso aqui no canal, vou deixar aqui no cards. Eu cheguei e todo brasileiro ele tem essa ideia, né, de que sabe falar o espanhol, de que realmente vai entender, mas quando a gente se depara realmente necessitando da língua para algo tão importante como uma universidade, a gente percebe que o portunhol não serve. Então, nesse processo, eu desenvolvi alguns métodos que me fizeram chegar até o nível de espanhol que eu tenho hoje em dia. E é isso que eu quero passar pra vocês, para que a experiência de vocês seja um pouquinho mais tranquila que a minha. Bom, primeiro, cheguei aqui na Argentina, não falava basicamente nada. E o que eu fiz foi um intercâmbio de espanhol. Meus primeiros 10 meses, antes de começar a faculdade, eu aproveitei para estudar bastante da língua. Eu já vi alguns estudos sobre o poder da imersão, né? E o intercâmbio é nada mais do que você estar num país estudando ou trabalhando e você acaba vivendo 24 horas situações em que você precisa de desenvolver mais ainda do seu vocabulário e ter contato social. Então, eu acho que o que avançou muito o meu espanhol foi estar aqui na Argentina durante 10 meses, focada em realmente aprender o idioma, focada em ter experiências e resolver as minhas próprias coisas com a vivência, né? De realmente tendo um contato com a cultura. Bom, primeira coisa que me ajudou muito a aprender o espanhol foi ver filme e série no idioma, colocando legenda e realmente com áudio em espanhol. Às vezes a gente acha que a gente não aprende dessa forma, a gente não percebe que realmente o idioma que a gente está aprendendo está avançando, mas a gente adquire sim informações. E uma tática que eu usava bastante era, todas as vezes que eu escutava uma palavra que eu não sabia, que era nova para mim, eu anotava no bloco de notas do meu telefone, ou então anotava num caderninho e depois procurava o significado dessa palavra. Isso faz com que você evolua no idioma e não seja uma forma tão pesada de você realmente ir avançando no seu conhecimento. A segunda coisa que eu fazia bastante, que eu faço até hoje e que me ajuda demais, é escutar músicas. Graças a Deus, o espanhol é uma das línguas mais faladas do mundo, então a gente tem muita variedade de estilos musicais, de cantores, uma infinidade de leque, assim, de tipos de música, e a música latina é realmente muito boa. Então, escutar música é uma das coisas que mais me ajuda. Eu tenho 3 playlists disponíveis no Spotify, eu vou deixar aqui pra vocês os temas das playlists, e tenho músicas que eu mais escuto pelas ruas aqui na Argentina, e as músicas gospel também, que eu escuto na igreja. Então eu espero que ajude vocês, essas playlists realmente me ajudaram muito a desenvolver. E outra coisa que me ajuda bastante é em relação à conjugação verbal. A gente estava até falando sobre isso, eu e o Lu aqui, antes de começar a gravar o vídeo, e realmente para você aprender a conjugação verbal, aprender, essas coisas mais gramaticais mesmo, é só vivendo ou então escutando e, repetindo, sabe? E a música, ela tem muito disso, e eu gosto bastante de estudar dessa forma. Outra dica que eu tenho para dar para vocês tente morar com um nativo. Isso foi o que mais me ajudou. O meu espanhol se desenvolveu muito no ano de 2018, vou contar um pouquinho da história para vocês. Quando foi junho ou julho de 2018, tinha uma vaga no apartamento que eu morava na época lá na capital. No meu quarto, eu tava, dividindo, meu quarto era pra dividir, né, e eu tava sozinha. E a gente conhecia algumas meninas da igreja, e entre uma delas era venezuelana. E aí foi uma oportunidade em que a gente viu de dividir o apartamento com alguém que realmente ia
fazer a gente se esforçar a falar mais no idioma, porque nós éramos basicamente 3 brasileiras e a gente não queria colocar outra brasileira, sabe? A gente veio junto da nossa cidade do Brasil, então a gente não queria se separar, a gente, né? Mas precisava de uma outra pessoa. E a gente decidiu colocar um nativo que só falava espanhol e ia forçar a gente realmente a ter esse contato com a língua e arranjar um jeito de explicar as coisas que a gente precisava do dia a dia pra ela. E essa menina foi uma bênção na nossa vida, essa venezuelana. Acabou que quando a gente começou a dividir apartamento, muita coisa a gente não entendia, então ela aprendeu a falar português e a gente aprendeu a falar espanhol com ela, mesmo não sendo o acento daqui da Argentina, de início, né? Ela explicou muitas palavras pra gente e isso foi crucial. Então, se você tiver a oportunidade de morar com um nativo, que realmente seja ou um argentino, um colombiano ou um venezuelano, eu indico demais. Tem muita gente que chega aqui e vai direto pra hostel, né? E eu acho que é uma ideia legal, porque primeiro te dá um tempo pra poder realmente escolher um apartamento que realmente sirva pra você, dá tempo de você procurar um pouco melhor e te coloca em contato direto com essas pessoas. Outra dica que eu tenho pra dar pra vocês tenha um grupo social. Eu sei que essa é uma das coisas mais difíceis, principalmente se falando de Argentina, né, que é um povo um pouco mais fechado, na capital então nem se fala, os portenhos são muito fechados, assim, a gente vê muito que os argentinos, eles são muito de grupo de amigos, que eles crescem com essas pessoas e, tipo, se mantém a vida toda com os mesmos amigos. Isso é muito bonito, mas é muito difícil pra gente que é estrangeiro, né, e chega aqui e não consegue muitas vezes, tipo, estar dentro desses grupinhos. Mas a gente tem que tentar, gente. E com o tempo a gente ganha o coração deles. Então, uma dica se esforce pra estar num grupo social, puxe conversa. Pra mim, uma das coisas que mais me ajudou foi a igreja. A igreja é o grupo social que eu mais tenho contato. E até hoje eu sigo evoluindo porque a maioria dos meus amigos são argentinos ou todos gringos, né? E isso me faz estar em contato com eles diretamente no WhatsApp, vendo stories no Instagram, eu aprendo gírias e tudo isso. Então procure o seu grupo social. Se você quiser ir na igreja, me manda uma DMzinha lá no Instagram, se você é de La Plata ou tá pretendendo vir aqui, que a gente vai junto. Isso vai te ajudar demais a destravar o seu espanhol. E é isso, seja o grupo social da academia, seja o grupo social, enfim, whatever, da galera que curte futebol, tente se enturmar e seja gentil, seja educado, que com certeza você vai conseguir se encaixar bem no grupo de amigos. Outra dica que eu tenho pra vocês é uma dica bem clara, mas que faz todo sentido, dedique-se e tenha consistência. Quando eu cheguei, pra mim, um dos processos mais difíceis no começo, né, eu cheguei em fevereiro, mas de fevereiro até junho eu não aprendi praticamente nada de espanhol, gente, porque eu fiquei trancada dentro de casa, eu realmente achava que eu nunca ia aprender a falar, então dedique-se, tenha consistência e, tipo, trabalhe a sua mente pensando que você consegue, que você é capaz, tipo, enfrente as dificuldades com uma postura diferente, sabe? Não deixe aquelas dificuldades do idioma, não deixe as vergonhas, os perrengues que você vai passar te travarem e criarem uma barreira na sua mente. Não, olhe como, quando você não entende algo, como uma motivação a mais para você continuar na consistência, se dedicando, porque você vai conseguir. Não acredite nessa mentira da sua cabeça de que é muito difícil para você, porque você consegue. Outra coisa que me perguntam bastante é sobre o CL, né? A minha experiência com o CL foi um pouco diferente da maioria das pessoas, porque quando eu tive que prestar o exame de proficiência, eu já estava aqui na Argentina 10 meses, então foi depois do meu período de intercâmbio de espanhol, né? E isso foi em novembro de 2018, então eu fui para a prova com os conhecimentos que eu já tinha tido, assim, na minha experiência e vivência, e graças a Deus aprovei de primeira, foi muito tranquilo para mim. Então eu sempre dou essa dica, se você tá vindo para cá estudar, tente vir um tempo antes para você poder se adaptar, tanto na fala quanto na escuta, porque isso é crucial pra gente fazer a faculdade e realmente se desenrolar um pouquinho melhor, porque a gente vê muita gente que tá travado com o espanhol até hoje, porque começou a faculdade e aí vai aquele turbilhão de língua nova, conteúdo novo, e é uma experiência linda, mas eu acho que assim, cada coisa no seu tempo, sabe? Se você tem a oportunidade de vir um pouquinho antes, vem que você vai ver que vai valer a pena.
E agora eu deixei algumas perguntinhas no Instagram e vocês me enviaram. Então eu vou responder algumas dessas dúvidas. Se você ainda não me segue lá no Insta, entra lá que você vai poder participar de alguns vídeos. A Silvia Ohana pediu dicas sobre o sotaque. Bom, o espanhol aqui da Argentina é diferente do espanhol da Espanha, para quem não sabe. E vou dar uma diquinha que eu e o Lu a gente estava falando antes de começar, que para mim foi muito importante. Aqui eles não pronunciam o S quando eles vão falar uma palavra. O S vai ter sempre um som de R. Tipo, por exemplo... Qual é o exemplo que a gente tinha falado? Estoy. Tipo, a palavra estou, né? Que é estou, seria escrita, né? Eles não pronunciam estou, como a gente leria, né? Em português, seria aquele portunhol. Eles falam com som de R. Então, estou, por exemplo, é estoy. Eles falam assim, estoy bien. E isso é muito confuso no começo, mas fica aí essa diquinha pra vocês. Um beijo, Silvia. Obrigada pela pergunta. Outra pergunta é Stephanie B44. Algum aplicativo pra ajudar? Eu usei o Duolingo. Você tem algum outro que você usou? Não, eu usei o Duolingo no começo e foi até legal, foi importante, mas o que é tenso no Duolingo é que é o espanhol da Espanha, né? Mas, querendo ou não, para escrita ajuda. E na faculdade, principalmente aqui no curso de ingresso na UNLP, a gente tem que escrever bastante. Então, é importante para poder aprender a escrever texto e tal. Um beijo, Stephanie. Obrigada pela pergunta. Legaldino me perguntou como eu estudava verbos. Obrigada pela pergunta, um beijo. E, gente, eu acho que isso é muito vivência, sabe? Eu nunca sentei para estudar espanhol, como eu disse para vocês. Eu gosto de aprender de forma mais prática. E eu aprendi conjugação verbal escutando mesmo os argentinos. E as músicas também ajudam demais. A gente consegue escutar bem as conjugações verbais. Isso me ajudou muito. Outra pergunta. Giovana Ferro, um beijo. Obrigada pela pergunta. Como você estudava em espanhol no início? Foi difícil? Você gastava muito tempo traduzindo? Então, Gi, pra mim não foi difícil estudar em espanhol, porque a leitura é muito parecida, sabe? O que pega mais é quando a gente tá escutando e o argentino fala muito rápido e a gente não consegue entender. Então, isso pra mim foi mais difícil, a compreensão auditiva do que a leitura. E estudar, querendo ou não, foi mais leitura no começo, assim. Só que quando entraram os vídeos no YouTube, aí ficou pressão. E sim, eu gastava muito tempo não traduzindo o exercício, mas na minha própria cabeça. Tipo, eu sempre queria descobrir qual era aquela palavra em português. Isso não é tão legal, né? Porque a gente tem que aprender a fazer associações mais rápidas. Hoje em dia eu não faço mais isso, mas eu sempre falo que o espanhol ele foi o menor dos meus problemas para poder vir estudar na Argentina. Passos Bruna, um beijo, obrigada pela sua pergunta. Ela perguntou se eu fiz curso de espanhol. Não fiz, gente, mas deveria ter feito. Faria hoje em dia se eu pudesse voltar no tempo. Mas é isso, não fiz curso. Aí a Passos Bruna também perguntou, disse, né? Eu sofro muito pra aprender as conjugações do verbo a ser. A ser... É complicado mesmo, mas com o dia a dia você vai aprendendo. Silva Paz me perguntou, fala sobre a prova do certificado que você fez. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo só sobre CL, me deixa aqui embaixo que eu dou umas diquinhas pra vocês. Mas eu falei um pouco sobre isso antes no vídeo, né? E a Shelda Júlia, desculpa, um beijo, obrigada pela pergunta. Ela disse, dá dica pra quem tá aprendendo sozinho em casa. O vídeo foi todo sobre isso, né, gente? Então, espero que vocês tenham gostado. Foram essas as perguntinhas. Muito obrigada a todo mundo que participou aqui do vídeo. E eu espero de coração que sirva pra todos vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Se inscreva no canal e deixe seu like. Tchau!